A Petrobras anunciou nessa terça-feira novidades na política, no modelo, né, de cotação do combustível. Vai se, de alguma maneira, afastar, né, do modelo tradicional, ou que vem usando nos últimos tempos, que atrela, né, a oscilação do valor do combustível ao petróleo internacional. Mas quais são os impactos? O consumidor vai ter redução ou não? A gente vai avaliar do ponto de vista, né, do direito dos negócios, direito do consumidor, com o advogado e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado também na CDM Advogados, o doutor Rafael Dresch, que está conosco. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma satisfação poder conversar com vocês sobre um tema tão relevante para a nossa economia e também, por que não dizer, para o direito. Bom, essa modelagem, qual é o impacto? Como fica a concorrência? O que a gente pode falar? Até porque a Petrobras lançou a informação, deixou algumas coisas no ar, a gente ainda está tentando entender, porque aí também já anunciou uma redução no valor da gasolina, é um bem bolado que pode nos confundir, doutor. É exatamente isso, Fernando. A gente tem informações parciais até o momento, né? A informação principal é de que na precificação, né, em relação aos derivados, principalmente do petróleo, né, dos combustíveis em geral, nós não vamos ter mais uma vinculação, né, ao preço do mercado internacional, e sim, não apenas, né, a isso, mas a outros fatores que também vão ser levados em consideração, mas esses outros fatores e como será essa composição, não há um detalhamento mais específico. Tá? O que a Petrobras alega nesse primeiro momento é que essa desvinculação ela vai possibilitar uma certa redução no preço dos combustíveis, que pode realmente acontecer, sobretudo no primeiro momento, né? Já que essa precificação internacional ela não vai ser o fator mais determinante, vamos dizer assim, ou exclusivo, e isso vai acabar gerando uma possibilidade de composição desse preço de uma forma diferenciada, né, com esse objetivo, né, político, econômico do atual governo, que é manter certos preços, como da gasolina, a partir de uma intervenção, né, na economia. O aspecto negativo disso é que, em relação à Petrobras, né, que é uma empresa que tem suas ações negociadas no mercado, né, isso acaba afetando o interesse dos investidores, né? Não só os investidores que já investem na Petrobras, que acabam ficando sujeitos, né, a uma política governamental, mas também a possíveis novos investidores, né? Provavelmente isso acabe afetando, né, a cotação das ações da Petrobras num, num momento, né, inicial e talvez, né, se nós pensarmos aí médio e longo prazo também. Bom, no cenário internacional, a Petrobras deixando, né, de calcular os valores, o reajuste em cima do preço do petróleo. Como é que fica a imagem? Ela impacta de alguma maneira? Ela perde relevância internacional, doutora? Toda forma de intervenção política, vamos colocar dessa maneira, ela acaba sendo negativa, né, no âmbito do mercado. Então, se o mercado percebe que um governo que tem, né, um controle, né, no caso dessa estatal, ele acaba atuando, né, com um viés mais político e menos econômico, menos técnico, isso acaba afetando a imagem, né, no mercado como um todo. Né, isso acaba acontecendo. Mas o que me parece é que o problema principal, né, que nós temos em relação à Petrobras, esse governo não está enfrentando e também o governo anterior não enfrentou de maneira adequada, né, que é esse tamanho da Petrobras e principalmente, né, o que nós temos nesse mercado, que é o monopólio no refino do petróleo, né, o quase monopólio. Nós temos aí quase 100% do refino do petróleo no Brasil no controle da Petrobras. Tá? E o que acontece é que a Petrobras, com esse controle do refino,
né, com 98%, 96%, varia aí o percentual, né, da participação das refinarias da Petrobras, ela pode jogar com esse refino, inclusive com uma questão que é muito impactante no preço, que é a ociosidade, né, das refinarias. Então, jogando com essa questão da ociosidade, trabalhando como importadora em certos momentos, né? O Brasil já chegou a ser exportador de combustíveis, né? Mas hoje nós temos como característica a importação. Então, num cenário em que nós importamos, né, temos uma certa ociosidade nas refinarias dominadas pela Petrobras, né, e um monopólio nesse sentido, o que nós tínhamos no governo anterior é que a Petrobras estava realmente alcançando lucros impactantes, né, e até retomando uma situação financeira que foi prejudicada, né, no passado, em função dos problemas de corrupção que tivemos, todos conhecem, né, todos sabem, mas, de certa maneira, não me parece que houve um equilíbrio justamente por quê? Porque é uma empresa que monopoliza uma certa atividade no mercado e num setor tão impactante, tão relevante, que é o refino do petróleo, isso acaba tornando ela muito forte, que é o que aconteceu, né? Mais forte, com lucros impactantes, mas, ao mesmo tempo, jogando um problema aí para o consumidor, né? Então, esse equilíbrio parece que faltou no governo anterior, de certa forma, né? Deveria ter promovido o que o governo anterior que não fez? A concorrência, né? Deveria ter atuado de maneira a promover a concorrência efetiva, né, nesse mercado, sobretudo no refino, né? De uma certa maneira, isso não aconteceu. Tá? O refino ficou e está na mão da Petrobras ainda. O governo atual, por sua vez, também não está enfrentando esse problema, porque não tem interesse. Né? O governo atual é um governo estatizante que quer manter o refino, certamente, na mão da Petrobras, né, na empresa estatal que ele tem controle. Então, nós estamos numa situação aí em que quem acaba sendo afetado é o consumidor, porque o beneficiário principal de um mercado em que há concorrência efetiva, né, em que há competição, é o consumidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa medida do governo atual pode impactar no preço, alguma redução de preço no primeiro momento, mas não resolve de nenhuma forma o nosso problema, né, que é ainda termos, né, um mercado no âmbito de combustíveis que está concentrado no poder do Estado, de certa maneira ainda. Muito bem, doutor Rafael Dresch. Algo mais a acrescentar? Fernando, eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês sobre um tema tão relevante, né, impactante na nossa economia. Gostaria só de finalizar dizendo que não há solução para esse problema dos combustíveis, né, do valor dos combustíveis, que não passe pela promoção da livre concorrência. Né? Nós temos que buscar estabelecer a concorrência nesse mercado, porque se não fizermos isso, né, seja num governo mais voltado para o social, como o governo atual, que vai buscar uma intervenção, né, através de uma estatal, seja através de um governo que tenha, né, uma compreensão mais conservadora, e que nós teremos então uma estatal voltada muito mais para obtenção de lucros para os investidores do que efetivamente um preço adequado com base na concorrência no mercado, nós não vamos ter solução para isso. Então, para que o consumidor, efetivamente, que somos todos nós, tenhamos, né, o preço adequado no mercado e justo, é importante, né, que a livre concorrência seja promovida de maneira integral. Né? E atualmente nós não temos essa situação e acaba acontecendo que cada governo, né, que se sucede vai atuando em relação à Petrobras de maneira a promover seus objetivos específicos. Tá? Com isso, agradeço novamente a oportunidade, deixo um abraço a todos e uma boa semana.